O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou mais cedo que o Brasil tomou a atitude correta em relação ao tarifaço e reforçou que o Brasil não vai sair da mesa de negociação. Vamos ouvir. Mas o mais importante é mostrar que a atitude do Brasil tem sido a atitude correta, de argumentar, levar a consideração do governo dos Estados Unidos os pontos de vista sóbrios, serenos e maduros do Brasil, buscar mais cooperação. Nós temos um bloco econômico aqui, que é o Mercosul, que não pode sofrer com desequilíbrios internos, isso provoca um desequilíbrio dentro do Mercosul. Então, há uma série de efeitos colaterais indesejáveis dessas medidas. Então, nós vamos, conforme eu disse, nós nunca saímos da mesa, não é agora que vamos sair. 3h54, vamos ouvir então os nossos analistas do dia, a Priscila Silveira e o Henrique Kriegner, começando pela Priscila. Quando a gente vê aí essa calma, dos ministros, o que a gente imagina que vai ser colocado hoje nessa reunião que, como trouxe com exclusividade Bruno Pinheiro e Janaína Camelo, vai ter uma reunião 6 horas da tarde, 6, 7 horas ali no final do dia com os ministros e mais o presidente Lula. O que vai ser colocado nessa mesa, vocês imaginam? Começando pela Priscila. Márcia, a gente já falou sobre a questão da contingência, para sanar possíveis prejuízos que eventualmente possam ocorrer diante da manutenção e dessa sanção, enfim, desse tarifaço. Mas o ministro Haddad ali coloca todo o tempo, ele deixa claro que o Brasil quis sim fazer tratativas com Trump, mas eu acho que o Trump, num primeiro momento, esperava que o Brasil fosse colocar ali algum tipo de sanção, mas como não aconteceu, a gente começa a observar, como a gente citou aqui em tempo real, afastamentos, exceções ali a esse tarifaço. Então, eu acho que neste momento eles vão observar o que precisa ser feito para, na verdade, diminuir o problema desse tarifaço e a gente pode ainda esperar eventualmente alguma contraproposta, eu não vejo uma coisa mais agressiva, porque não foi feito até então, mas algo que possa, de alguma forma, contra-argumentar esse tarifaço de 50%, e a gente tem observado que a maneira de agir do governo, seja através de seus ministros e até pelas falas do presidente Lula, é de mais prudência com relação aí a como reagir, Márcia. Muito se falou, inclusive, Kriegner, que Alckmin seria essa pessoa mais prudente ali dentro do governo, à frente das negociações. Você acredita que Lula também deve atenuar um pouco a narrativa? Com certeza, Márcia, esse seria o principal ponto. Sendo Alckmin o articulador ou sendo o chanceler Mauro Vieira, quem for apontado pelo governo federal precisa ter o respaldo do presidente da República. A razão pela qual o chanceler ainda não foi recebido lá nos Estados Unidos, a razão pela qual a comitiva dos senadores também não foi recebida lá por nenhuma autoridade de relevância e poder de decisão nesse cenário, é justamente porque o governo americano sabe muito bem que quem vai tomar a decisão, quem tem a caneta na mão, é o presidente Lula. E se o chanceler, o vice-presidente Alckmin, ou mesmo os senadores, vêm com um tom de conciliação, mas o presidente Lula continua apostando nas bravatas, nos ataques e mesmo até nas ironias, dessa maneira é impossível que haja algum tipo de avanço. Eu não estou aqui tratando dos Estados Unidos como sendo o inocente da história e que toda a responsabilidade está para o nosso lado, mas nós precisamos ter um olhar frio e realista sobre os pesos e também as capacidades dos dois atores aí na jogada. Estados Unidos está em vantagem nessa negociação. Quem perde mais numa cisão entre os dois países é o Brasil e não os Estados Unidos. Por isso, nós precisamos fazer uma lição de casa dobrada para poder oferecer nessa mesa de negociações alternativas tanto econômicas quanto sistêmicas também relacionadas às questões de segurança que foram apontadas pelo governo americano, como também jurídicas em relação aos casos apontados como abusos por parte do governo americano, que são os casos relacionados à família Bolsonaro. Isso precisa entrar em alguma maneira, se vai ser a suspensão do processo, se vai ser uma atenuação das sanções impostas domesticamente, isso aí é um passo 2 da conversa, mas em primeiro lugar precisa ter minimamente uma disposição de conversa nesse sentido também. E o governo brasileiro já disse que sobre o caso Bolsonaro não vai negociar. Obrigada, Henrique Kriegner e Priscila Silveira, pelas análises do dia.